partir de agora, vamos iniciar a apresentação da introdução de um estudo que ainda não está devidamente completo. O material já foi coligido, mas se encontra em estado desorganizado. Então, logo tudo esteja pronto, poderemos combinar a apresentação. Somente digo que é um estudo muito longo, com mais de 120 páginas. Precisaremos de algumas horas para que ele seja ministrado. Vocês vão ver a importância do que temos para tratar à medida que o relato for progredindo. Iniciarei agora a apresentação da introdução desse estudo, falando, primeiramente, do objetivo e da relevância. A questão da determinação do início do ano bíblico, que em hebraico é Rosh Hashanah, transcende a mera curiosidade cronológica. Para comunidades messiânicas, como a nossa, que buscam alinhar sua adoração e sua obediência absoluta ao Altíssimo Deus e suas práticas com os preceitos originais das Escrituras, a precisão na observância do calendário estabelecido pelo Altíssimo Deus é peremptória e imprescindível. Em Shemot 12:2, que é a passagem áurea de onde se embasa todo o estudo, a Torá estabelece que o ano novo não começa por uma contagem linear arbitrária, mas por um decreto divino de reconfiguração do tempo. Ou seja, a Torá fixa que o ano novo não é apenas um aniversário cronológico. Muito mais do que isso. É uma identidade nacional do povo de Deus. Portanto, errar o início do ano significa equivocar-se sobre a fundação da própria identidade da Kehillah, congregação. A determinação precisa do ano novo via Aviv, que é o tema dessa introdução, como expressão da vontade expressa do Criador, é o mecanismo de defesa da Torá contra a helenização e a babilonização do templo. É o que mantém a congregação conectada ao ritmo do Criador e não ao ritmo dos impérios humanos. Este estudo propõe-se a investigar de forma minuciosa e aprofundada os fundamentos bíblicos para a decretação do primeiro mês do ano, argumentando que a Torá escrita estabelece uma interdependência entre dois eventos específicos. Primeiro, a visualização da lua nova, via Hilal, a comprovação de que a cevada está madura. A relevância desta investigação reside na necessidade de resgatar a metodologia calendárica original, decretada por Deus, muitas vezes obscurecida por tradições posteriores, que, embora possam ter sido valiosas em seus próprios contextos, podem ter se distanciado da simplicidade e da clareza dos mandamentos ordenados na Torá. Durante a realização desse estudo, usamos uma determinada metodologia, que foi focada exclusivamente nos textos da Torá escrita. Na minha opinião, a única Torá outorgada pelo Altíssimo Deus.
Cada passagem bíblica relevante será analisada em seu contexto original, com a apresentação do texto hebraico original e ou transliterado, conforme o caso, a tradução mais acurada para o português e uma análise detalhada de suas nuances textuais e implicações calendáricas. Serão evitadas, ao longo desse estudo, quaisquer referências a fontes rabínicas posteriores, Talmud, Midrash ou tradições místicas, a menos que seja para ilustrar a primazia da Torá escrita. Começo essa introdução com uma frase. Tudo começa no mês de Aviv. A importância da determinação exata do Rodesh a Aviv, ou mês do Aviv, por favor, prestem atenção no que eu acabei de falar. Mês do Aviv. Reside no fato de que ele é a âncora de todo o sistema de Moadim, ou tempos determinados, ou encontros marcados com Deus, também conhecidos como festas designadas, conforme estabelecido na Torá escrita. Sem a precisão desse início, todo o ciclo de encontros entre o Criador e nós, as criaturas, entra em colapso cronológico. O Moed é um encontro marcado. Exemplo. Se chegarmos ao local do encontro no dia errado, no caso, marcamos o encontro com o rei do universo. O rei não estará lá. O Aviv é o que garante que a congregação está com o relógio de Deus acertado. Ainda, no bojo deste preâmbulo, será apresentado um estudo extenso e detalhado sobre o que é Aviv, o marco zero do calendário do Altíssimo Deus. E agora entramos realmente na introdução sobre Aviv. Vamos ler a passagem fundamental, o alicerce do estudo de hoje. Shemot, Êxodo 12, 2. Este mês, diz o Altíssimo Deus, será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Em seguida, vamos visitar Shemot, Êxodo 13, 4. Esse verso é a chave mestra, por assim dizer, que identifica o mês mencionado anteriormente na passagem que acabei de ler, Shemot 12, 2, unindo o tempo cronológico ao ciclo agrícola da cevada. Vamos ler Shemot, Êxodo 13, 4. Não vou ficar lendo em hebraico, porque nós estamos no Brasil e posso expressar-me exclusivamente em português. Mas tenho aqui o texto em hebraico e o que vou ler para vocês é a melhor tradução possível, palavra por palavra, do que vai ser lido. Shemot, Êxodo 13, 4. Diz Deus, hoje vós estáis saindo no mês do Aviv, no mês da cevada em maturação. Notas a esse respeito. Temos no verso a palavra Hayom, composto pelo artigo definido Ha e o substantivo Yom. Literalmente, o dia, que é usado aqui
como o advérbio hoje. É uma marcação de tempo presente e imediata. Depois, yotseim, particípio plural do verbo yatsar, sair, indica uma ação que está em curso ou que acaba de iniciar-se, ou seja, aquele movimento de êxodo do povo de Deus. Behodesh, a preposição pe, que significa em hebraico, unida à palavra Hodesh, mês, mas correlacionado, como nós vamos ver mais à frente, ao aparecimento da lua nova, é o mês bíblico definido pela renovação lunar. Aviv. O uso do artigo a antes de aviv reforça que esta palavra não é apenas um nome próprio, mas uma condição específica da natureza, que todos podiam observar nos campos de Israel e de Mitzrayim, Egito, naquele momento em que estava acontecendo o êxodo. Esse verso é o selo que valida a necessidade da observação da cevada para o calendário bíblico. Sem a presença física do aviv nos campos, da maturação da cevada, o hoje da libertação não teria um marcador agrícola correspondente para as gerações futuras celebrarem, primeiramente, a Páscoa, Pêssar, e os demais Moadim, os demais encontros marcados ou as demais festas bíblicas. Detalhando um pouco mais, ainda sobre a relevância do estudo. Estamos na introdução da introdução. A palavra hebraica aviv é um dos vocábulos mais significativos do calendário bíblico e da compreensão do tempo sagrado em Israel. Embora frequentemente traduzida simplesmente como primavera ou como nome do mês, aliás, o único mês que tem nome, Aviv, a palavra carrega consigo uma riqueza de significados que transcendem a mera designação sazonal. Para uma congregação messiânica genuína como a nossa, que busca alinhar-se com os mandamentos originais da Torá escrita, compreender a profundidade filológica, linguística e bíblica, tudo isso nós vamos ver nesse estudo, de Aviv, é essencial. Esta palavra não é apenas um nome de mês, mas uma descrição de um estado agrícola específico, uma condição observável na terra de Israel que determina o calendário sagrado e, consequentemente, a observância de todos os Moadim, de todas as festas bíblicas. Vou falar um punhado de palavrões aqui, mas ao longo da explanação, todas essas palavras estranhas serão esclarecidas. A profundidade filológica e linguística refere-se à análise exaustiva de um texto, isso para explicar o que eu já mencionei, indo além da superfície do significado imediato, para investigar as camadas históricas, estruturais e culturais que compõem a linguagem. É a diferença entre simplesmente traduzir um termo isolado e realizar uma verdadeira pesquisa arqueológica do pensamento que aquele termo carrega. Vamos enveredar pela dimensão filológica, o contexto e a história da palavra. A filologia é literalmente o amor pelo estudo das letras. Ela foca no texto como um artefato cultural e histórico. E quando se fala em profundidade filológica, queremos dizer três coisas. A crítica textual, que faz a investigação de manuscritos originais,
variações de cópias e a transmissão do texto ao longo dos séculos. A contextualização, o entendimento do que uma palavra significava para o autor e para o público original. Por exemplo, o sentido da palavra justiça em um texto jurídico romano é filologicamente diferente do conceito de justiça, tzedakah, em um texto hebraico. E o terceiro item da dimensão filológica é a etimologia diacrônica, que consiste em rastrear como o sentido de uma palavra viajou, evoluiu no tempo e como ela se transformou em diferentes culturas. Precisamos analisar também a dimensão linguística, ou seja, a estrutura e a mecânica da palavra. A linguística foca na ciência da linguagem e nas suas engrenagens internas. E quando se fala em profundidade linguística, isso envolve a morfologia e a sintaxe, que consiste em analisar a formação das palavras e como elas se organizam para gerar sentido. A semântica e a pragmática, que consiste em diferenciar o sentido literal do sentido pretendido pelo uso prático da língua em determinado contexto social. E a fonologia. Em línguas antigas, a sonoridade muitas vezes carrega simbolismos, ou às vezes até trocadilhos, que revelam a intenção do autor. E agora vamos ver uma interseção, porque é aqui que a profundidade acontece. A verdadeira profundidade ocorre quando essas duas disciplinas, filologia e linguística, se cruzam. Não se analisa apenas a gramática, nem apenas o cenário histórico. A gramática ligada à linguística, o cenário histórico, a filologia, mas sim como a estrutura da língua molda a visão de mundo de um determinado povo. Este estudo, voltando agora ao que já mencionei, mas dando um pouquinho mais de detalhes, propõe-se a fazer uma análise filológica, ou seja, investigar a origem, a etimologia e a evolução da palavra aviv dentro da língua hebraica. Uma análise linguística propõe-se a examinar a estrutura gramatical, as variações morfológicas e o uso da palavra em diferentes contextos bíblicos. Uma análise bíblica, explorando todas as ocorrências de Aviv na Torá escrita, analisando seu significado em cada contexto. E, por fim, uma síntese, que a gente poderia chamar de teológica, na qual se demonstra como a compreensão profunda de Aviv ilumina a estrutura do calendário bíblico e a observância das festas. Vamos fazer, dentro do conjunto metodológico, uma análise textual rigorosa, um exame minucioso de cada ocorrência de Aviv na Torá escrita. Vamos fazer uma comparação linguística, uma análise comparativa com palavras relacionadas e cognatas. Cognata é uma palavra que tem a mesma raiz do que outra, em hebraico e em outras línguas semíticas. Isso vai ser muito útil, como vocês verão. O contexto histórico. Faremos a consideração do contexto histórico, agrícola e cultural da antiga Israel. E também, eventualmente, isso lá no estudo, não especificamente hoje, faremos referências a dicionários hebraicos, gramáticas e estudos exegéticos reconhecidos. Muito bem. Entremos na parte 1, que é a análise filológica da palavra
Aviv. Primeiro, a etimologia e a origem desse vocábulo. Só lembrando que etimologia é a parte da gramática e da linguística que estuda a origem e a história das palavras. O termo etimologia, em si, já é um exemplo de sua própria função, porque ele deriva do grego etimos, verdadeiro, e logos, estudo. Portanto, etimologia é o estudo do sentido verdadeiro ou original de uma palavra. Analisemos a raiz hebraica. A palavra aviv é derivada da raiz hebraica aleph bet bet, que aparece em várias formas na língua hebraica. Lembrando que a raiz em hebraico é composta por 3 consoantes. No caso de aviv, temos a consoante aleph e 2 consoantes bet. Significado primário dessa raiz. A raiz aleph bet bet está associada ao conceito de renovação, crescimento e verdor. Portanto, o termo aviv é um substantivo que denota o estado de algo que é novo, fresco ou em crescimento. Repassemos algumas cognatas semíticas, ou seja, palavras que têm a mesma raiz. Para compreendermos melhor a etimologia do termo aviv, é muito útil examinarmos palavras cognatas em outras línguas semíticas, semelhantes ao hebraico. Coloquei 3 aqui para ilustrar. O árabe. A palavra árabe, abb, refere-se à erva ou vegetação. O árabe, abib, refere-se à primavera ou ao mês de primavera. No aramaico. Em aramaico, palavras relacionadas à raiz aleph, bet, bet, também denotam crescimento e renovação. No acádio, a língua acádia, que é uma língua babilônica, a palavra abu refere-se a verdor ou vegetação fresca. Essas cognatas semíticas confirmam que a raiz aleph, bet, bet tem uma origem antiga e compartilhada entre as línguas semíticas, apresentando um significado consistente relacionado a crescimento, verdor e renovação. Agora vamos entrar na evolução semântica da palavra. Evolução semântica, esclarecendo, é o processo pelo qual o significado de uma palavra se transforma ao longo do tempo. Enquanto a etimologia foca na origem, como já falamos, e a morfologia na forma, a semântica lida com a carga mental que o vocábulo carrega. Isso vai mudando ao longo do tempo. A palavra aviv evoluiu semanticamente de um significado geral de verdor ou crescimento para um significado mais específico de estágio de maturação da cevada e, posteriormente, para a primavera ou o próprio mês de primavera. Isso faz parte da evolução semântica das palavras. Essa evolução reflete a importância agrícola da cevada na vida de Israel. Por quê? A cevada era a primeira cultura a amadurecer na primavera. E seu estágio de maturação, chamado estágio do Aviv, tornou-se um marcador temporal para o início da primavera e, consequentemente, para o primeiro mês do ano bíblico. Vamos agora entrar na estrutura morfológica do vocábulo Aviv. Essa palavra, Aviv, é um substantivo masculino
singular em hebraico. A sua estrutura morfológica é a seguinte: a raiz Aleph, Bet, Bet. O padrão vocálico Aleph, I. A classe gramatical substantivo masculino. O número é singular. E ela pode ser definida quando antecedida pelo artigo a, h, ou pode permanecer indefinida. Variações morfológicas. Essa palavra, aviv, pode aparecer em várias formas morfológicas. Vou apresentar aqui algumas. Primeira, a forma indefinida, quando ela aparece escrita simplesmente aviv. A forma definida, antecedida pelo artigo a, o aviv. Lembrando que é substantivo masculino em hebraico. Terceiro, a forma construta. Isso significa que a palavra é usada numa construção frasal com outro substantivo. Por exemplo, na frase mês de aviv. Essa forma construta é um dos pilares fundamentais da gramática hebraica. E ela ocorre quando dois substantivos são colocados juntos para gerar uma relação de posse, pertencimento ou, às vezes, especificação. Exemplo: Bait significa casa, Sefer significa livro. Se eu escrevo Beit Sefer, eu estou querendo dizer que é uma casa de livro, ou seja, uma escola. Se eu digo Rodesh Aviv, eu estou querendo dizer mês do Aviv. Essa é a forma construta. E existe uma forma mais rara, com um sufixo possessivo, em que é acrescentado um vav à palavra. Ela fica, então, avivou. Mas é muito raro. Eu não consegui encontrar essa variante. Padrão vocálico da palavra aviv. O padrão vocálico é kamatz hirik. Desculpem pelo palavrão, que é um padrão comum em hebraico para substantivos que denotam qualidades ou estados. Quando se fala em kamatz, é uma vogal longa. No caso, aviv. Aviv. Hirik tem o som de i. Aviv, um som mais rápido. Esse é o padrão da palavra. E esse padrão, por que eu estou insistindo nele? É significativo porque indica um estado ou qualidade, não um objeto concreto, quando esse padrão aparece numa palavra. E segundo, ele é semelhante ao padrão de outras palavras que denotam estágios ou condições. Comparação com palavras relacionadas. Palavras da mesma raiz. Embora a raiz Aleph, Bet, Bet não produza muitas variações na Torá escrita, é útil examinar palavras relacionadas. Aviv, que é o próprio termo que nós estamos analisando, e Avot, que significa pais, que tem uma raiz diferente, mas um som similar. Palavras semanticamente relacionadas. Existem várias palavras hebraicas que compartilham significados semelhantes a aviv. Vou citar algumas aqui. Yerek, que significa verde, denota a cor verde, mas associada ao crescimento. Katsir, colheita, denota o ato de colher que ocorre após o estágio de aviv. Bikurim, premissas, denota os primeiros frutos, que são colhidos quando a cevada está em aviv. Zera, semente, denota o que é plantado, que cresce
até o estágio de Aviv, de amadurecimento. Vamos ver agora a distribuição histórica da palavra Aviv na literatura hebraica. Primeiro, ocorrências na Torá. Sempre lembrando que, quando falo em Torá e não digo mais nada, estou falando da única Torá que reconheço, aquela que foi outorgada pelo Altíssimo Deus no Sinai, a Torá escrita. A palavra Aviv aparece 4 vezes na Torá. Shemot, Êxodo 9:31. Nós vamos ver isso mais na frente. Quando é dada a descrição da cevada em Aviv, durante a 7ª praga aplicada pelo Altíssimo Deus sobre Mitzrayim, Egito. Shemot, Êxodo 13:4, com a nomeação do mês como mês de Aviv. Devarim, Deuteronômio 16:1, quando é decretado o mandamento de guardar o mês de Aviv. Shemot, Êxodo 23:15. A festa dos pães ázimos no mês de Aviv também aparece em Shemot, Êxodo 34:18. Há ocorrências em outras partes do Tanar. Ela aparece raramente fora da Torá. Isso sugere que a palavra era específica para o contexto calendárico e agrícola estabelecido na Torá. E essa ausência em textos posteriores chama a nossa atenção, porque, notavelmente, a palavra Aviv praticamente desaparece dos registros hebraicos posteriores. Após o período bíblico, o mês é referido como Nissan. Até hoje, os judeus usam esse nome pagão de origem babilônica, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, é agressivo, ostensivo, e não vou falar mais nada. Isso basta. Isso reflete a mudança do calendário bíblico observacional para o calendário calculado, que não foi ordenado por Deus. Isso, portanto, configura desobediência, porque foi desenvolvido durante e após o exílio babilônico. Vamos agora para a parte 2, repassando alguns contextos linguísticos das ocorrências da palavra Aviv. Primeiro, Shemot, Êxodo 9:31, que é o contexto da 7ª praga. Vou ler apenas a melhor tradução do texto, mas tenho aqui o original em hebraico, que depois, na parte, quando esse estudo vier a ser escrito, ficará à disposição de quem quiser ler. Vamos ler Shemot, Êxodo 9:31. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava em Aviv, e o linho, porque já estava em canudo. Ou seja, a cevada já estava madura e o linho já estava formando semente. Por isso foram afetados pela praga. Bom, análise linguística. Nesse verso, a palavra Aviv é usada como um predicado nominal, um predicativo do verbo ser, implícito. Que a estrutura é a cevada, sujeito, estava em Aviv, ou em estágio de Aviv, predicado. Significado contextual, importantíssimo. Porque o contexto dessa 7ª praga, o granizo, é crucial. A cevada foi ferida, porque ela estava em estágio de Aviv, enquanto o trigo não foi ferido, porque ainda não havia brotado.
Isso demonstra que Aviv é um estágio específico de desenvolvimento da cevada, não apenas um nome de mês. Passemos a outra passagem bíblica. Shemot, Êxodo 13, 4. O contexto da nomeação do mês. Palavras do Altíssimo Deus. Hoje, vós estáis saindo no mês de Aviv. Nesse verso, Aviv é usado como um atributo nominal modificador da palavra Rodesh, mês. A estrutura é Rodesh, mês é o núcleo nominal. Aviv, de Aviv, é o atributo desse mês. Ou seja, a construção Rodesh Aviv significa literalmente o mês do Aviv ou o mês de Aviv. Significado contextual desse verso. Ele estabelece que o mês em que Israel saiu do Egito, Mitzrayim, é chamado mês de Aviv. A nomeação do mês pela condição agrícola Aviv é significativa e indica que o mês é identificado não apenas por sua posição no calendário, mas por sua característica agrícola. Devarim, Deuteronômio 16:1, o contexto do mandamento. Diz Deus: guarda o mês de Aviv e celebra Pêssar, a Iá, teu Deus, porque no mês de Aviv, Iá, teu Deus, te tirou de Mitzrayim, Egito, à noite. Então, aqui, nós vemos que a palavra Aviv aparece duas vezes. A primeira, o mês de Aviv. Segundo, no mês de Aviv. O verbo chamor, guardar, é significativo. Por favor, prestem muita atenção no que vou dizer agora. Vou repetir. O verbo chamor, guardar, é significativo, pois implica vigilância ativa e cuidado. O mandamento não é simplesmente observar o mês de Aviv, mas guardar o mês de Aviv, sugerindo que há algo a ser guardado ou protegido, qual seja a integridade do mês, como sendo, de fato, o mês de Aviv. Significado contextual desse verso. Ele estabelece um mandamento imperativo: guardar o mês de Aviv. A razão fornecida é que a libertação de Mitzrayim, Egito, ocorreu no mês de Aviv. Portanto, a celebração de Pêssar deve ocorrer no mês de Aviv, não em qualquer outro mês. Passemos a outro verso. Shemot, Êxodo 23:15, o contexto da festa dos pães ázimos. Vamos ler na melhor tradução para o português. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo determinado do mês de Aviv, porque nele saísse de Mitzrayim, Egito, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. A palavra Aviv aparece aqui na frase Lemoed Rodesh Aviv, ao tempo determinado do mês de Aviv. Essa expressão Lemoed significa ao tempo determinado, ou, se preferirem, na festa designada. E essa combinação Lemoed Rodesh Aviv enfatiza que a festa deve ser celebrada no tempo específico do mês de Aviv. Significado contextual. Esse verso reafirma que a festa dos pães ázimos deve ser celebrada no mês de Aviv. A repetição desse mandamento em múltiplos contextos, por exemplo, Shemot, Êxodo 13:4,
23:15, 34:18, Devarim, Deuteronômio 16:1, enfatiza sua importância. Análise sintática de Aviv, em diferentes contextos. Ela desempenha diferentes funções sintáticas dependendo do contexto, como nós já vimos. Pode ser um predicado nominal, descrevendo o estado da cevada, ou seja, a cevada está em estágio de Aviv. Pode ser um atributo nominal, o significado do mês, o mês que é Aviv, e pode ser um complemento preposicional, no mês de Aviv. Em todos os contextos, a palavra Aviv mantém sua forma masculina singular, concordando com o substantivo Rodesh, que é também masculino singular. Semântica da palavra Aviv. Lembrando que toda vez que se fala em semântica, nós estamos referindo-nos a significado. O primeiro, o significado denotativo, direto. O significado literal, direto, denotativo de Aviv é estágio de maturação da cevada. O ponto em que os grãos de cevada estão formados e cheios de amido, mas ainda não completamente secos e duros. 2. Primavera, a estação do ano na qual a cevada atinge esse estágio de maturação. Ou o próprio mês de primavera, o mês em que a cevada está nesse estágio de Aviv. Significado conotativo, que é o significado implícito da palavra Aviv. Eu listei aqui 4 possíveis. Não esgotei o tema. Primeiro, renovação. A ideia de que a natureza está se renovando após o inverno. Esperança. A esperança de uma colheita bem-sucedida. Obediência. Vou repetir. Obediência. A necessidade de observar o calendário de acordo com os sinais naturais que Deus estabeleceu. Conexão com a terra. A ligação entre o povo de Israel e a terra de Israel, por meio do ciclo agrícola. Existe também a questão de nós fazermos, pelo menos, uma vista de olhos aos campos semânticos relacionados à palavra Aviv. Campo semântico agrícola. Então, nós temos a palavra Aviv, a palavra Zera, ou seja, semente, aquilo que é plantado, Katsir, colheita, o ato de colher, Bikurim, primícias, os primeiros frutos, Sadê, campo, terra cultivada, e Erek, verde, a cor associada ao crescimento. E temos também o campo semântico temporal, que inclui pelo menos 4 palavras. Rodesh, mês, ciclo lunar. Shana, ano, ciclo anual. Moed, tempo determinado, tempo designado, ou festa designada. Zman, tempo, período. E o campo semântico de renovação. Aviv está relacionado a um campo semântico de renovação que inclui Hadash, que significa novo, Hidush, renovação, ou, eventualmente, até inovação, Terriá, ressurreição ou renovação da vida. Neste ponto, vou encerrar o primeiro bloco